Então, a efetivação da Política Nacional de Humanização, que a gente chama de Humaniza-SUS, aí tem, olha o logo dela como é bonitinha aqui do lado, olha. Esse aqui é o logo do nosso querido SUS, né? Defendam o SUS. Ela foi efetivada em 2013 para colocar em prática os princípios do SUS no dia a dia, né? De todas as práticas de atenção e gerenciamento da assistência em saúde. Qualificou a saúde pública no Brasil e incentivou as trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários, que são o quê? Os 3 fatores que podem compor o processo de humanização, né? Gestores, quem são os gestores? As secretarias, os administradores, os chefes de hospitais e unidades hospitalares, né? Os trabalhadores, quem é? Eu, enfermeira, você, técnico, nosso colega nutricionista, o nosso colega médico, a nossa colega da limpeza, todos eles são os trabalhadores que podem, né, trabalhar em função da possibilidade de promover uma assistência humanizada para quem? Para os usuários. Por quê? Por que o usuário participa? Porque ele não é, por exemplo, é só quem recebe a humanização, é só quem vive a humanização? Não. Porque a humanização, o processo de humanização da assistência de saúde, ela tem etapas e ela tem papéis diferentes. Por exemplo, o dos gestores, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O dos gestores é promover boas práticas e incentivo, né, e valorização para os trabalhadores e, claro, que oferecer as logísticas, né, necessárias para que o trabalhador ele tenha condições de trabalho e ele tenha boa remuneração e ele tenha participação lá nessa gestão. E o usuário, a opinião dele, o feedback dele, olha, mas, por exemplo, porque eu não gostei da recepção, porque tá bagunçado, porque tá sujo, porque a recepcionista me tratou mal. Então, o trabalhador e a função do gestor é tentar mudar, porque é sempre um processo contínuo de implementação do projeto e reavaliação dos resultados desse projeto. Então, é sempre um processo contínuo, a gente sempre tem que buscar melhorar. Olha só o que está dizendo essa tirinha aí. Humanização é a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção da saúde. Então, cada um tem um papel, como eu acabei de explicar. Os gestores, eles vão administrar e possibilitar condições favoráveis de trabalho para quem? Para os trabalhadores. Os trabalhadores, por sua vez, devem prestar um cuidado, prestar um serviço de qualidade para que o usuário, né, que é o nosso cliente, o nosso paciente, ele receba uma assistência de qualidade. Quais são os objetivos do Humaniza-SUS? Bora lá! Primeiro, contagiar os trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização. Vamos falar sobre os princípios e as diretrizes daqui a pouco, tá? Fortalecer iniciativas de humanização existentes, desenvolver tecnologias relacionadas e de compartilhamento das práticas de gestão e de atenção. Então, essas práticas elas tendem a ser padronizadas, tá, em todo o território nacional, porque sempre tem consenso, sempre tem as normas, sempre tem as portarias que saem normalizando esse processo, tá? Aprimorar e ofertar e divulgar estratégias e metodologias de apoio a mudanças sustentáveis com o modo de atenção e gestão. Isso aqui normalmente é papel de quem, gente? Do gestor. Mas a grande pergunta, professora linda do meu coração, por que a gente precisa de uma política nacional de humanização? Para enfrentar graves lacunas, como, por exemplo, possibilitar o acesso universal e equânime, ou seja, com equidade para todos, aos serviços de saúde e bens de saúde e atenção integral à saúde. Então, eu não posso deixar ninguém desamparado. É um projeto que ele tende a abranger e acolher todo o público que precisa dessa assistência em saúde, tá? Deixa eu colocar minha cara aqui mais para cá. Segundo, modificar o quadro de desvalorização dos trabalhadores de saúde. Contra o que, gente? Precarização das relações de trabalho,
baixo investimento em educação permanente, baixa implicação no processo de gestão. O que isso quer dizer? Sobrecarga de trabalho, salário baixo, logística, às vezes tem que trabalhar com o que tem, não com o que se precisava fazer. Por exemplo, tem que fazer um curativo, mas não tem o material, eu tenho que me virar nos 30 para poder substituir aquele material por outro. Então isso não pode acontecer. O processo de humanização, ele também perpassa pela valorização do funcionário, perpassa pela valorização do trabalhador. No contexto que a gente está vivendo atual, qual é o grande fator de humanização? No caso, no tocante às relações trabalhistas, gente, uso de EPI, né? A gente acompanha aí, volta e meia, um hospital paralisando a atividade porque não está recebendo a quantidade de EPI necessária, que são os equipamentos de proteção individual do trabalhador que está lá na linha de frente, que é o quê? A máscara, o face shield, que é aquele negócio transparente que vocês vêem o pessoal usando, as toucas, avental, luva, propés, álcool em gel que tem lá, tem que ter água e sabão. Então tudo isso perpassa pelo processo de valorização. E a humanização, a política nacional de humanização, ela tende a abranger esse público dessa maneira, certo? E para romper com a fragmentação e a desarticulação das ações e programas de humanização individuais. Ou seja, quando a gente fala de política nacional, a gente está falando de uma série de diretrizes que são padronizadas. Por quem? Pelo Ministério da Saúde. A mesma diretriz que engloba um hospital de grande porte lá na capital tem que ser a mesma, com o mesmo propósito da que vai abranger o PSF lá na zona rural. O processo de humanização, ele é sempre o mesmo, então não tem que fazer diferença, porque é no interior, porque é na capital, porque o hospital é grande, porque o hospital é pequeno. O protocolo, ele é o mesmo, a diretriz é a mesma, porque todas elas recebem as orientações de quem? Da Política Nacional de Humanização. Tudo bem? Dúvidas? Dívidas? Seguimos. Prof, como é que a gente constrói a PNH? Professora, o que é PNH? Pelo amor de Deus. Política Nacional isso mesmo, de humanização. Como é que ela é construída? Através de quê? Princípios, diretrizes e dispositivos. Calma aí que a gente já vai falar sobre isso. Minha garrafa já está secando. Misericórdia. Os princípios, gente, é a transversalidade, inseparabilidade e autonomia. Professora, o que quer dizer? Pega um papelzinho, uma caneta e anota isso aí, meu anjão. Transversalidade. Transversalidade significa que é um plano que ele vai abranger, o que a titia acabou de falar para vocês, vai abranger o hospital grande lá da capital e também o PSF de lá da zona rural. Ele vai atender todos os públicos, né? Vai atender o preto, o branco, o amarelo, o indígena, o heterossexual, o homossexual, vai atender o rico, vai atender o pobre, vai atender o homem, a mulher, a criança, o adolescente. Então, quando fala de transversal, significa que ele atravessa todas as camadas. Então, isso perpassa o quê, gente? Equidade, que todos devem receber e ter a mesma oportunidade de receber assistência em saúde, tá? A inseparabilidade, que quer dizer que não tem esse negócio de um tem um plano diferente de humanização do outro, não tem, tá? E a autonomia, que é um dos princípios. Olha só, as diretrizes, tá? Que são o quê? O que são as diretrizes, prof? Todo mundo lendo agora, bora lá. As diretrizes são orientações gerais de determinada política. Ou seja, as diretrizes são as orientações gerais do quê? As orientações do PNH são as... Eu esqueci o que eu falei. O ruim desse negócio de gravar aula online é que eu não consigo editar os vídeos, porque senão eu ia editar essa parte que eu fico passando vergonha aqui. Olha só, o que são diretrizes? São as orientações gerais. Então, o que a PNH me orienta, né?
eles expressam o quê? Meio de inclusão. É sempre incluir todo mundo para atender todo mundo, para deixar todo mundo feliz. Não é isso? Através de quê? De clínica ampliada. O que é clínica ampliada? É a visão integral, é uma clínica multiprofissional. É uma clínica, por exemplo, que pode ter um odontólogo, né, que é o cirurgião dentista, um enfermeiro técnico de enfermagem, um médico clínico geral, uma ginecologista, tem um nutricionista. Então, são os vários aspectos que podem compor essa clínica ampliada. Não aquela clínica de limitada, que veio fazer só curativo, aqui a gente faz só curativo. Veio fazer o injetável, a gente faz só um injetável. Não, veio procurando um serviço de ginecologia, a gente vai possibilitar esse atendimento. Veio procurando fazer um exame, a gente vai possibilitar a realização desse exame. E por aí vai. O conceito de clínica ampliada é essa. E principalmente, atenção, trabalhador da saúde, principalmente quando eu recebo esse paciente que ele vem queixando de um problema, lembra que eu dei esse exemplo? Ele vem queixando de um problema e a equipe atende, resolve aquele problema, mas consegue identificar os outros e também consegue tratar esses outros problemas ali que estavam meio ofuscados, estavam ocultos, e a equipe acabou desvendando, né? Através do quê? Daquele processo holístico que eu já falei para vocês. O que é quando eu falo assim, enfermagem holística? O que é enfermagem holística? É a enfermagem que busca integralizar o atendimento do paciente em todos os aspectos dele, seja físico, seja psíquico, seja espiritual, seja emocional, não interessa, tá? Cogestão, o que é? É a gestão participativa entre o gestor, o usuário e o trabalhador, quando eles conseguem se comunicar. E é para isso que existe um setor chamado ouvidoria, que é quando o usuário vai lá e fala, olha, esse daqui tá muito bom, esse aqui tá bom demais, quando vai lá e fala assim, eu não gostei do atendimento tal, eu acho que poderia melhorar da seguinte forma, e a gestão escuta, né, processa essa informação e vê o que se pode fazer e acaba tendo uma resposta de melhora, né? O acolhimento, que é o momento... O que é acolhimento, gente? O fulano me acolheu, ele te recebeu e cuidou. Então, o acolhimento, ele precisa ser diferenciado no SUS, porque é uma diretriz do plano de humanização. Não é porque está sendo simpático fazendo favor, não. Além, por exemplo, do protocolo que me diz que um paciente que chegou sangrando, eu preciso parar a hemorragia dele, preciso parar esse sangramento, também me diz que eu preciso acolher esse paciente e tratar ele com dignidade, dar bom dia, boa tarde, boa noite, se for o caso, acionar assistente social para verificar algumas situações. Então, eu preciso ter um olhar diferenciado, eu preciso acolher esse paciente, tá? Saúde do trabalhador também precisa ser levada em consideração, principalmente em tempos de pandemia, né? Que a gente vê profissionais estressados porque se afastaram da família, com medo de se contaminar e contaminar alguém da família. A gente vê o sucateamento muitas vezes no salário, porque tem lugar que não está pagando os 40% de salubridade que deveriam pagar. E a questão do adoecimento mesmo, do estresse, porque normalmente os profissionais de saúde, eles adoecem muito mais emocionalmente do que fisicamente. Não estou dizendo que todo mundo vai adoecer e vai terminar doido, não estou falando isso. Eu estou falando que por causa do cansaço, porque a gente lida diariamente com o sofrimento humano. E às vezes isso dói, sabe? E aí a pessoa acaba, se ela não souber administrar, tem gente que quando é exposto a esse tipo de sofrimento acaba adoecendo mesmo. É um processo e a gente não tem como evitar isso. Tem como minimizar, mas não tem como evitar totalmente, tá? Direitos do usuário, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, tá? Entendidos? Olha só, como é que deve ser feito o acolhimento? Eu achei muito importante falar sobre isso. Escuta qualificada, você jamais vai conseguir... Peraí que abriu outra janela aqui. Você jamais vai conseguir fazer um atendimento humanizado e proporcionar o tratamento adequado para o seu paciente se você não parou para escutar ele, por exemplo. Então, você precisa escutar e estar atento ao que ele está falando
e principalmente ver se consegue captar alguma coisa solta do que ele falou, né? Porque às vezes a gente, olha, já aconteceu comigo mesmo, de chegar, tô sentindo tal coisa assim, assim, assim. Aí eu falo, vou no médico. Quando chega lá no médico, ele perguntou, o que foi que aconteceu? Aí eu dou o branco, né? Falo assim, porque me deu tal coisa assim, assim. E aí eu esqueço dos outros sintomas. Se não for um acolhimento humanizado, ele vai me passar medicamento só para aquilo ali que eu tô seguindo, tô falando mesmo, e não vai investigar mais nada, entendeu? Então é por isso que a gente fala muito de humanização, porque nem tudo que a gente ensaia em casa, a não ser que tu faça uma lista do que tu tá sentindo, levava anotado. Eu normalmente fazia isso porque eu era muito esquecida e eu sou muito tímida. Eu falo horrores assim na sala, mas pessoalmente, quem me conhece sabe que eu sou tímida pra caramba. E aí eu fico nervosa, esqueço que eu vou falar, era terrível. Aí aconteceu de eu levar anotado, que era para não esquecer, né? O acolhimento, ele deve ter o quê? Compromisso. Ele deve ter compromisso com o trabalho, com o respeito à pessoa humana e principalmente no estabelecimento de vínculo, né, com esse paciente. O que é esse vínculo? É porque tu vai virar amigo, vai levar ele para almoçar na tua casa, tu vai almoçar churrasco lá? Não, gente. Quando eu falo de vínculo, eu falo de vínculo terapêutico. É aquele profissional que o cliente sabe que vai falar e aí ele tá ali trabalhando com seriedade, que ele não vai comentar com ninguém, porque às vezes a pessoa procura um atendimento e às vezes é uma coisa constrangedora para ela, às vezes pode ser natural para mim, tranquilo, eu lido bem com isso, mas para esse paciente é constrangedor. E aí, de repente, chega, ele fala uma coisa pra mim e eu não respeito a ética, chego e comento com outra pessoa o que foi que ele me falou. Então, se a pessoa já que trabalha no acolhimento, o pessoal tem fama de fofoqueira, a pessoa que vai chegar lá, o paciente vai chegar, ele vai ter receio de falar algumas coisas para essa pessoa que é tida como fofoqueira. Então, o estabelecimento de vínculo, ele perpassa a responsabilidade, perpassa o compromisso e também a ética profissional, viu? Não dá para falar de humanização sem falar de ética. Vocês já tiveram aula de ética e bioética lá no começo do curso de vocês, mas é uma coisa que a gente sempre bate na tecla, tá? Comportamento ético acima de tudo. Ambiência. Ambiência é um dos fatores de humanização também. Como é que eu posso promover o que é ambiência, gente? Essa palavra é nova. Olha só, a gente está vendo aí uma imagem de uma UTI pediátrica, que ela foi toda decorada. Mas por que, professora, que tem que ser dessa forma? Porque quebra aquela solidão, aquela ideia de que o hospital é todo branco ou então todo verde, que é aquela coisa vazia, solitária, amedrontadora. Porque o processo de hospitalização por si só, ele já é assustador. Então, se chega lá, o enfermeiro te trata mal, o técnico não te dá bom dia, o médico não olha na tua cara, tu chega em um quarto todo branco. Então, olha só que situação de estresse que essa pessoa vai ficar. E a gente sabe que o estresse, ele desencadeia um hormônio, e esse hormônio ele acaba quebrando um pouco da imunidade. Então, a recuperação de um paciente que está sob uma situação de estresse, ela é muito mais demorada do que de um paciente que está numa situação confortável, né? E isso acaba prolongando o período de internação. E um paciente internado, gente, não é interessante nem para a sociedade, porque isso gera ônus, né, para o hospital, principalmente se for hospital público. Isso vai gerar ônus, vai ter que demandar mão de obra, vai ter que a pessoa está mais suscetível a outras complicações e também é ruim para a própria pessoa, porque a gente não vai para o hospital porque a gente gosta, a gente vai para o hospital porque a gente precisa, a gente não vai, eu tô aqui fazendo a unha, não tô fazendo nada, acho que vou dar uma volta lá no hospital hoje, vou ver como é que tá por lá. Ninguém faz isso, a não ser que a pessoa seja doida, né? Mas ninguém vai para o hospital porque gosta, não, vai para o hospital porque precisa. Então, tudo que a gente espera é que quando esse paciente chega lá nesse ambiente, que é tido como assustador, principalmente na questão de UTI, que tem o acesso mais restrito, tudo que a gente espera é que ela seja tratada com humanização, quase que não sai. Então, a ambiência, vocês entenderam a importância da ambiência, né? Ela é muito importante na questão do conforto desse paciente. Valorização do trabalhador. Olha só, a valorização do trabalhador, ela tem
três grandes eixos, né? Que é a participação desse trabalhador no processo de gestão, né? Também a questão da remuneração e condições de trabalho e também através da educação continuada e permanente. O que é isso? É sempre que tiver uma equipe de profissional, sempre estar fazendo reciclagem, novos cursos de atualização. Isso faz parte, isso acaba agregando valor àquele profissional que trabalha naquele estabelecimento. Falando sobre remuneração, olha só lembrando, a gente tem um projeto de lei aí, que é a 2564 desse ano, que propõe um piso salarial para toda a categoria da enfermagem. Olha só, vamos falar de quê? De borol agora, de money. Olha só, enfermeiro, a proposta do piso, hein? 7.880, a pessoa não ganha tudo isso, ixi, eu não ia nem pisar no chão. Técnico de enfermagem, 3.940, né? Olha que interessante para vocês. E para auxiliar e parteiras, 3.152. Então, se vocês puderem, quando vocês tiverem tempo, inclusive, pesquisem lá, tem uma petição, vocês colocam lá o e-mail, o CPF de vocês, para poder pressionar o Senado aí, de repente a gente tem uma mudança, né, no nosso piso salarial, tem as 30 horas regulamentadas, a gente para com esse negócio de ter 2, 3, 4 empregos para poder ter uma remuneração digna, né? Porque trabalhar em hospital não é fácil, trabalhar em 2, 3, 4 hospitais é mais difícil ainda. Então a gente precisa verificar isso também, a gente precisa participar desses processos democráticos. Mas basicamente isso que a gente tem para abordar de valorização do trabalhador e processo de humanização, né? Vamos falar sobre direitos do usuário. Direito do usuário é um negócio tão importante, gente, que tem até uma cartilha, eu vou mandar para vocês. Toda hora eu me assusto com a mão desse boneco aqui atrás, toda hora. Eu penso que é alguém que está atrás de mim. Misericórdia. E aí, sim, gente, direito do usuário. Tem uma cartilha que eu vou mandar para vocês. Basicamente tem esses 6 pontos aqui da cartilha, viu? Que é o que a gente precisa saber. Primeiro, todo cidadão tem direito a ser atendido com ordem e organização. Isso no sistema de saúde, tá? Todo cidadão tem direito a ter um atendimento com qualidade. Todo cidadão tem direito a ter tratamento humanizado e sem nenhuma discriminação, tá? Todo cidadão deve ter respeitado os seus direitos de paciente e todo cidadão tem deveres na hora de buscar atendimento de saúde. Todos devem cumprir o que diz a Carta dos Direitos do Usuário de Saúde. Então, não é a professora que está dizendo, gente, é lei, é cartilha que diz que o usuário ele tem todos esses direitos. E é basicamente em cima desses direitos que o processo de humanização ele foi desenvolvido, tá? Outra coisa, gente, não dá para falar, não dá para falar de humanização sem falar de metas internacionais de segurança do paciente. Gente, meta internacional de segurança do paciente são 6. O que a gente precisa saber? São 6. E despenca em todo o processo seletivo de hospital de média e alta complexidade que vocês imaginarem, cai. Se vocês forem fazer processo seletivo para qualquer hospital da ProSaúde, que é o regional lá de Marabá, se vocês forem fazer para Unacom aqui em Tucuruí, às vezes até para o regional daqui de Tucuruí, para o regional de Altamira, para o metropolitano lá em Belém, para o materno infantil lá em Barcarena, deixa eu ver onde mais, para o Hospital Galileu lá em Belém, todos na prova vai cair meta de segurança do paciente. Quais são, professora? São 6. Primeiro, identificação correta do paciente. Segundo, comunicação. Terceiro, segurança na prescrição e administração de medicamentos, né, principalmente de microbianos. 4, cirurgia segura. 5, lavagem e higienização das mãos. Para quê? Para evitar infecção. E 6, risco de queda. Calma aí, professora, a senhora se empolgou agora, né, que eu recebi a unção da fala. Agora a gente vai falar. A gente já tá... não sei nem quantas horas que a gente tem de gravação de aula, mas deixa eu pautorar aí, bora lá. Primeiro, identificação correta do paciente. Como é que isso acontece?
através do prontuário, que tem a identificação certinha do paciente. Normalmente pode ser pulseira também, e a plaquinha identificando o leito. A identificação correta do paciente, ela propõe o quê? A humanização. Ao invés de tu chamar assim, oi, bom dia, qual que é o nome do senhor? É procurar lá na prancheta a ficha, é seu Raimundo. É Raimundo do quê? Raimundo da Silva. Aí vai lá e procura. Oi, seu Raimundo da Silva. Não. Tu não passa segurança. Diferente de tu chegar, tu já viu o número do leito, conferiu na pulseirinha lá o nome, data de nascimento e nome da mãe, é nome completo, data de nascimento e nome da mãe, tá? Identificação do paciente. Tu viu lá bonitinho, aí já chega. Oi, bom dia, seu Raimundo, tudo bem? Como foi que o senhor passou a noite? Já passa segurança. O paciente fica, ela sabe meu nome, sabe? Já cria aquela coisa de confiança de, ele já sabe quem eu sou. Ou então chega assim, bom dia, seu Raimundo, tudo bem? A gente veio fazer uma medicação aqui pra dor, de pirona, viu? A pessoa já sente mais seguro, porque além de saber o meu nome, ela já tá me falando o que ela vai fazer, né? Olha que bonitinho. Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Essa comunicação, ela não é somente entre os profissionais de saúde. É aquela coisa que eu disse para vocês. É entre os usuários, o familiar, o trabalhador e a gestão. Desculpa. E a gestão, tá? Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração dos medicamentos. Gente, medicação só é feita depois do checklist dos 13 certos. Professora, eu não lembro quais são os 13 certos. Porra, anota aí no teu caderno, pesquisar sobre os 13 certos, que é o checklist. Paciente certo, horário certo, dose certa, via certa, reação certa, orientação certa, tudo certo, né? Quando vocês forem pesquisar, vocês vão ver do que eu tô falando, tá? Porque se eu seguir o checklist todinho bonitinho, eu não vou administrar prescrição, não vou administrar medicamento no horário errado, no paciente errado, na via errada, na quantidade errada, né? Então são os 13 certos que a gente deve seguir. Assegurar a cirurgia em local de intervenção de procedimentos e pacientes corretos. Isso aqui é um protocolo de checklist de segurança que a gente não vai entrar muito, né? Quando vocês forem lá ver clínica cirúrgica, vocês vão ver sobre o checklist que tem que ser feito, a papelada que tem que ser feita antes do paciente entrar para o processo cirúrgico, né? Higienização das mãos para evitar o quê? Infecção. Hoje em dia todo mundo lava as mãos, todo mundo sabe a ordem correta de lavagem das mãos, porque a gente vive num contexto sanitário, emergente, urgente, desesperador e catastrófico. Caótico, né? Para finalizar, caótico foi a cereja do bolo. Então, todo mundo precisa saber da importância da lavagem das mãos, principalmente para profissional de saúde, lá durante a assistência, né? E reduzir o risco de queda. Como assim? Risco de queda e lesão por pressão. Como é que é feito essa redução do risco de queda e lesão por pressão, gente? O risco de queda, ele é feito através da sinalização de pulseiras padronizadas dentro de cada instituição. Aquele paciente ali, ele não deambula com muita facilidade. Ele precisa do auxílio de uma muleta ou de um andador, de alguma coisa assim, né? E também levantar aquele negócio da maca, a barra de proteção da maca tem que ser levantada e colocada lá em todo paciente que está deitado no leito. Isso vai reduzir ali o risco de queda desse paciente. E prevenção de lesão por pressão, aquela coisa que todo mundo já sabe, que é o quê? Cuidar da nutrição, higiene do paciente, mudança de decúbito a cada 2 horas, hidratação da pele, uso de colchão em formato de casca de ovo, né? Para evitar o que? As lesões por pressão. Quem não sabe o que é lesão por pressão, gente, é o que era antigamente conhecido como escara ou úlcera por pressão, que é paciente que é acamado muito tempo, fica acamado muito tempo, não consegue mudar de um lado para o outro, e aí a parte que fica pressionada, normalmente a ponta tem pouco tecido, ela fica pressionada e ela perde a circulação. Dessa perda de circulação ela vai evoluindo. A gente ainda vai falar de lesão por pressão em clínica médica, quem ainda não viu. Quem já viu já sabe do que eu estou falando, então eu estou chovendo no molhado.
Entenderam então as metas internacionais de segurança do paciente? Nunca mais, meu filho, você deve esquecer isso. Que isso aqui você não deve comer com farinha, viu? E vamos seguindo.